vocês que não estavam aqui contemplando essa série de mensagens, na direção do Espírito Santo, tá? Na direção, não estou escolhendo, na direção do Espírito Santo. Nós falamos de Cristo a fazer a promessa para os discípulos, irmã Marli, que os discípulos aguardassem Jerusalém para que fosse revestido de poder e autoridade. Eles iriam receber o quê? O Espírito Santo. E Jesus deixa claro, para você entender, que Jesus foi crucificado, Jesus ressuscitou, Jesus agora vai ficar 40 dias com quem, igreja? Com os discípulos, sentado à mesa. O texto é claro e o texto vai dizer que Jesus tratava assuntos relacionados com o quê? Com o reino de Deus. Jesus ressuscita, 40 dias com os discípulos, senta à mesa, 40 dias testificando o poder da sua glória, da sua ressurreição, e Jesus vai tratar com os discípulos agora, assuntos relacionados com o reino de Deus, e Jesus faz promessa, que eles ao receber os batismos com o Espírito Santo, eles seriam o quê? Testemunhas de Cristo até os confins da terra. Então o que envolve o poder transformador do Evangelho? O poder transformador do Evangelho, ele gera uma transformação de dentro para fora. O que Cristo estava falando para os discípulos é o quê? Quando vocês se reúnem como igreja, vocês se reúnem no propósito para falar do reino de Deus. Porque a ordem de Jesus para os discípulos foi: vocês serão as minhas testemunhas até o confim da terra. Quer dizer, em meu nome vocês serão perseguidos, em meu nome vocês serão caluniados, em meu nome vocês serão difamados, mas vão, pregue que é chegado o reino do céu e minha justiça, e tudo aquilo que for necessário lhes serão o quê? A crer. Não é à toa que Mateus 6,33, Jesus diz o quê? Cadê o crente de Bíblia para falar para mim aí, mandado aí para cá? O que está escrito, igreja, em Mateus 6,33? É um versículo chave poderoso. Mateus, grava no coração, o Espírito Santo vai gravar no seu coração. Mateus 6,33, mas buscai primeiramente o quê? O reino do céu e a sua justiça, e todas as coisas lhe serão acrescentada. O que Jesus fala é o que? Igreja, a minha igreja. Não confunda a igreja mundana, a igreja que o homem é o centro, com a igreja de Cristo. A igreja de Cristo, o foco sempre será o reino de Deus. Palavras de Cristo: buscai primeiramente o meu reino e a minha justiça, e todas as coisas lhe serão acrescentadas. Igreja, fica tranquila, aquele que te fez a promessa é fiel para cumprir. Igreja, fica tranquila, eu sei que vocês precisam comer, eu sei que vocês precisam vestir, eu sei que vocês precisam trocar roupa. Fica tranquila, porque se eu trato das aves do campo, não tratarei de vocês, que são a imagem e semelhança do quê? Do meu Pai, a imagem e semelhança de Deus. Então você consegue ver o poder transformador de Deus? Por que eu falo isso? Nós temos vivido, igreja, para você entender bem, uma igreja mirrada, uma igreja, pastor, misericórdia, mas é a realidade. O crente, quando ele começa a comer trigo, ele não quer mais saber de comer palha. O crente, quando ele começa a se alimentar do trigo, da palavra sólida, consistente, o crente, quando ele começa a mergulhar no oceano do Espírito Santo, ele não quer mais andar em água rasa. Deixa eu perguntar, quem nada aqui, levanta a mão. Quem nada aqui de nadar mesmo, levanta a mão. Ninguém nada, misericórdia. Mas quem nada normalmente, nada minha esposa, Jonas nada do profissional ou não? Amém? Mas quem nada, Nael, normalmente quem começa a nadar, você chega na praia, você pode ver, no rio, você fica no rasinho, não é? Mas conforme você vai aprendendo a nadar, você quer ficar no rasinho? Você quer o quê? Águas, diga, águas, fala sem medo, águas profundas. É isso que é com Deus. Você chega e começa a caminhar em águas rasas, mas o Espírito Santo não quer que você continue andando em águas rasas. O Espírito Santo quer que você experimente o poder transformador do Evangelho, que vai te levar a mergulhar em águas profundas para a glória do nome do nosso Senhor e soberano Jesus Cristo. Águas profundas. Então, crente, a palha não te mata a fome, a palha te estufa, mas o trigo alimenta. O trigo é aquilo que você fica remoendo, saboreando o poder da palavra de Deus. Então essa série de sermões da direção do próprio Deus para a nossa vida, do Espírito Santo, é o que? Paulo vai escrever a Tessalônica. Paulo vai relatar uma palavra, irmã Elza, poderosa. Irmãos, vocês bem sabem que a nossa chegada no meio de vocês não foi o que? Diga, em vão. Não foi em vão.
Pelo contrário, apesar de maltratado e insultado em Filipe, vocês sabem que tivemos a ousadia e confiança para falarmos o quê? Do amor de Deus. O que Paulo estava dizendo para Filipe é o quê? Para Tessalônica, nós fomos perseguidos em Filipe, nós fomos maltratados, irmã Elza, nós fomos caluniados, nós até apanhamos, por amor à obra do reino de Deus. Nós não estamos aqui simplesmente escrevendo para vocês ou adentrando a igreja para falar coisas vãs. Não, nós estamos para falar do poder transformador do Evangelho de Cristo, aquilo que gera a transformação de dentro para fora. Se eu perguntar para você que está aqui, para você que talvez é crente 5, 10, 20, 30, 40 anos, qual é a experiência que você teve com o mestre? Talvez se eu perguntar para você aqui, alguém para levantar a mão e falar assim, qual é a experiência que você teve com Deus? Quer ver? Para você identificar. E quando eu falo experiência, Deus abençoa? Diga sim. Deus abençoa? Sim. Mas quando eu falo experiência, eu quero alguém que fale assim, pastor, eu tive uma experiência com Deus sobrenatural. Isso que Deus me proporcionou, pastor, a prata e o ouro não tem capacidade de me oferecer. Eu tive um encontro com o Espírito Santo de Deus. Tem alguém aí? Levanta a mão e dá glória. Você consegue ver como a palavra impacta? Talvez tem crente que está aqui, preste atenção. Talvez você está aqui, você talvez está recebendo tem pessoas que estão aqui recebendo essa mensagem de Deus como uma afronta, mas não é uma afronta. Jesus te ama. Jesus tem para te oferecer muito mais do que você tem recebido até os dias atuais. Deus quer te levar para águas profundas. Deus quer fazer de você o instrumento poderoso nas mãos dele. Mas para você ser um instrumento poderoso na mão dele, você não pode continuar andando em águas rasas. Você tem que mergulhar em águas profundas. E para você mergulhar em águas profundas, vai tomar o seu tempo, vai tomar o seu dia a dia, muitas das vezes vai tomar o espaço com a sua família. Muitas das vezes você, como a família mencionou nos cultos aqui, você não vai poder olhar mais para trás, mas olhar para o alvo, que é o quê? Cristo. A família fez a menção da cruz, do culto de domingo pela manhã, uma apresentação, ilustração abençoada, que Deus tem usado ela cada dia mais e vai usar cada dia mais. Tem crente que ele quer ficar olhando para trás. O crente, a vida para trás não pertence mais para ele, porque o alvo dele é o quê? Cristo. A cruz te impossibilita de você ficar olhando para trás, porque ela te direciona o quê? Para o alvo, que é a cruz, é Cristo. É Cristo. Cristo não quer que simplesmente você seja o quê? Apenas um pastor. Misericórdia, pastor, que palavra do inferno é essa? Não é do inferno não, essa palavra vem do céu. Não ouse você colocar no seu coração que essa palavra não vem da parte de Deus, porque ela vem. Mas o crente carnal, ele se remói. O crente carnal, ele não tem coragem de confrontar a palavra. O crente carnal, ele não consegue olhar nos teus olhos. O crente carnal, ele remói sentado, ele não sabe para onde olhar, porque o Espírito Santo está chacoalhando nós, o Espírito Santo está chacoalhando a igreja. Nós precisamos mergulhar em águas profundas. Então Paulo, como vocês sabem, tivemos a ousadia e confiança do nosso Deus para anunciar o que, igreja? O Evangelho de Deus, em meio a muita luta. Pois a nossa exortação não procede de erro ou de intenções impuras, nem se baseia no quê? No engano. A palavra de Cristo, o Evangelho de Cristo não se baseia em intenções humanas. A palavra de Cristo não se baseia em palavras de persuasões para persuadir o seu coração, para não te levar para Deus, mas simplesmente ter uma igreja persuadida. Isso é o que mais existe nos nossos dias atuais, uma igreja persuadida a homens e mulheres que se dizem falar no nome de Deus, mas na realidade não glorifica o nome de Cristo, não exalta o nome de Cristo. Ei! O que Paulo estava falando era o quê? Eu não vivo do Evangelho, eu vivo para o Evangelho. Eu não vivo do Evangelho, eu vivo para o Evangelho. Você consegue entender? Tessalônica, querido, nós chegamos aqui no meio de vocês para falar do amor de Cristo, que vocês sabem bem. Fomos perseguidos, irmã Elza, fomos caluniados, difamados, denegridos, apanhamos em Filipe. Não estamos aqui para persuadir ninguém, pelo contrário, estamos aqui para falar do amor do nosso Senhor Jesus. Estamos para falar aqui daquilo que Cristo nos entregou. Aí eu faço uma perguntinha para você, crente. Quando você se depara com esses homens de Deus, Jonas, você vê algo
Você vê em algum momento esses homens renunciando a sua vida por amor a Cristo? Sim ou não? Sim ou não? Sim. Jesus deixa clara a palavra. Não se preocupe, é quinta-feira profética. E Jesus tem compromisso com quem prega a palavra. Fica tranquilo, nós vamos orar no culto. Você vai ter a sua vida abençoada. Você vai alcançar o seu milagre. Porque Jesus faz jus com a palavra e a fidelidade com aqueles que pregam a palavra do reino do céu. Não é à toa que é onde os discípulos passavam, havia o quê? Sinais, maravilhas e prodígios. O cego enxergava, o mudo ouvia, o mudo falava, o paralítico andava, os mortos ressuscitavam. Por quê? Era compromisso com a palavra e zelo com a obra de Deus. O crente só vai ter a sua vida transformada e impactada quando ele se permitir transformar de dentro para fora. Essa é a diferença. O diabo chega e te arrebenta todo. Os lobos devoradores chegam e te aprisionam numa corrente pior do que o diabo. Os falsos profetas chegam e te aprisionam numa corrente pior do que o diabo. Eles só entregam para você aquilo que é superficial, aquilo que mata a sua fome momentaneamente, aquilo que vai massagear o seu ego, aquilo que vai cada vez mais afundar você no poço, mas eles não entregam aquilo que vai transformar a sua vida de dentro para fora, porque eles sabem que se eles entregarem a palavra do reino do céu, a sua vida será transformada completamente pelo poder da glória de Deus. Pois a nossa exortação não procede de erro ou de intenções impuras. Ó. Ou você acha que nós estamos aqui, Paulo falando, vocês acham que nós estamos aqui pregando, fazendo esse culto para arrancar dinheiro de vocês? Você acha que nós estamos aqui realizando esse culto, Tessalônica, para agariar algum trocado de vocês? Não, não, nós estamos aqui sem intenção impura. Nós estamos aqui por amor à palavra do reino de Deus. Nós estamos aqui de coração puro na direção daquele que nos confiou o evangelho que é Cristo, para falar do amor, da glória de Deus. Uma igreja unida, uma igreja selada, uma igreja cheia da presença de Deus, uma igreja que compadece, como o diácono Jorge falou aqui, ó, eu vou contribuir com os R$50. Isso é o que? A misericórdia de Deus. Não perca tempo para exercer a misericórdia de Deus. Não perca tempo para falar, eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui. Não perca tempo. Faça por amor a obra de Deus. Faça por amor daquele que morreu na cruz por você. O que Paulo está dizendo é o que? Ó, quando a gente se reúne, não é com intenções impuras. Afinal, é pregar o evangelho de Deus. É suprir as necessidades dos doentes. É suprir as necessidades dos enfermos. É suprir a necessidade das viúvas. É estender as mãos aos necessitados. E falar do amor e da misericórdia de Jesus. Essa é a igreja perfeita de Cristo. Ela não tem segundas intenções. A única intenção no coração dos líderes dela é o quê? É falar da majestade, da glória de Deus. Quem está entendendo, diga amém. Aí Paulo vai dizer, pelo contrário, visto que fomos aprovados por quem? Deus, ao ponto dele nos confiar o evangelho, assim falamos, não para... Ah, meu Deus, aqui Paulo... Certeza, Paulo? Posso falar isso, irmã Mali? Ah, irmã Elza, com certeza recebemos da parte de Deus a dádiva de pregar o evangelho. Assim falamos, não para agradar as pessoas, e sim para agradar a Deus, que prova o nosso coração. Para você entender, crente. Quem que eu falei que me deu essa palavra para pregar no dia de hoje, às 4 quinta-feiras? Quem que eu falei? No comecinho do culto. Quem me deu? Quem? Fala sem medo. Deus, o Espírito Santo. Eu poderia ser aqui um homem, um pregador de coração impuro, não temente a Deus, mas temente com aquilo que eu iria pregar para vocês, e falar o quê? Pai, me desculpe, Pai amado, mas não vou pregar essa mensagem. Eu vou pregar uma mensagem que a chave de ouro está na mão deles, Pai. Eu vou pregar uma mensagem, Pai, que a bênção está chegando na vida deles. Mas Deus é o Deus que prova o nosso coração. Querido, como é que poderemos servir a Deus e falarmos, Senhor, eis-me aqui? Você me recorda da ilustração que eu vi aqui, daquele testemunho daquele jovem, irmã Marli, que ele falava assim, irmã Elza, Deus me usa. Quem pede aqui para Deus usar, levanta a mão. Sangue de Jesus tem poder, é pouco, era para todo mundo levantar a mão. Se é comprado pelo sangue de Jesus, era para todo mundo falar assim, aqui ó, estou aqui Jesus.
Esse jovem contava um testemunho, Jonas. Já contei aqui que ele falava assim: Deus, me usa. Me usa, Deus, com poder e autoridade para pegar o evangelho. E ele relatando, eu imaginei que ele estava um dia fazendo o quê? Em casa orando, irmã Elza, me usa, me usa, me usa, Deus. E ele falou que o Espírito Santo falou assim: ó, para tudo e vai lavar a louça. Devia ter uma louça de empulhadinho na pia lá, né? Para tudo e vai lavar a louça. Aí ele falou assim: vai, Deus, lavar a louça? Quem mandou ele lavar a louça? Quem? Fala sem medo, é o nome do Pai, pode falar, quem? Deus. Mas Deus mandava a louça, eu quero que você me use no reino. É isso que Deus faz. Deus prova o nosso coração. Você está me pedindo para eu te usar, mas eu estou mandando você lavar uma louça, você não faz. Eu estou pedindo para você abençoar aquela vida, mas você não faz. Você está pedindo para Deus para eu te usar com poder e autoridade, mas eu estou falando para você, se dobra e pede perdão, você não faz. Você está entendendo? O que Paulo está dizendo o quê? Deus é o Deus que sonda o nosso coração. Você pede para Deus, mas quando Deus vem para provar o nosso coração, você fala: se não for do meu jeito, Deus, não do seu. Mas eu tenho uma notícia triste para te dizer: quem continua ditando a regra ainda é Jesus Cristo de Nazaré. E os nascidos da água do Espírito, eles transbordam na presença para dizer: eis-me aqui, Senhor, usa-me como vaso de barro e dá direção para que eu cumpra o seu propósito nessa terra. É isso que Paulo está dizendo, igreja. Se nós agradarmos ao coração do homem, nós não agradamos ao coração do Deus. Porque Cristo continua com fidelidade com a sua, diga, palavra. E Cristo relata e deixa que cada dia mais Cristo acrescentava almas, havia sinais, maravilhas e prodígios, e toda a igreja tinha tudo em comum. Ah, pastor, mas isso aí é lá em Atos dos Apóstolos. Não. Ah, pastor, mas Jesus, se fosse hoje, pastor, Jesus chegava num jatinho, irmã Simone. Não. Você já viu o crente carnal falar desse jeito? Crente que é instrumento na mão do diabo. Ah, pastor, se fosse hoje, você acha que Jesus não chegaria num jatinho, numa limusine? Não. Porque se Jesus quisesse entrar, irmã Elza, naquele tempo numa carruagem magnífica, ele tinha adentrado. Mas ele adentrou Jerusalém, Nazaré, sentado em cima do que, igreja? Ah, mas os profetas de hoje não querem. Os pastores querem ser exaltados. Os pastores querem ser glorificados. Os pastores querem ter honra transbordante 1000 vezes, mas não querem fazer o que Deus ordena. Aqui está um homem ensinando para nós nessa noite, para você entender, para prosseguirmos, para orarmos. Homens que abriram mão da sua vida por amor a Deus. Aquele que olha para trás não é digno de servir a Cristo. Maldito é aquele, como Paulo diz, maldito é aquele que faz a obra relaxadamente. Maldito é aquele que ele quer simplesmente ser mais um, mas não aquele que está disposto a fazer a diferença para a glória do nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Por amor de mim, estamos falando do poder de Deus para logo orarmos. Por amor de mim, vocês serão o quê? Pegar a palavra da minha amada esposa no culto de domingo. A cruz não deixa você olhar para trás. Crente que olha para trás é crente que está preso no passado. Se não está no passado, não está vivendo o presente. Eu falo isso como profeta de Deus. Crente que olha para trás é crente que está preso na vida do passado. Ele não está sequer vivendo o presente. Ele está acorrentado no passado do inferno, da sua carnalidade. Ele não consegue sequer caminhar. E o pior é o crente que está preso no passado e não quer deixar pessoas que querem viver o presente para avançar o futuro para a glória de Deus. A obra de Deus é algo complexo, irmão. Posso falar? Se você tiver do seu lado uma mulher ou um homem abençoador no reino de Deus, você será abençoado. Mas se você tiver um crente carnal do seu lado, isso vai travar a sua vida. Se você tiver do seu lado, seja homem, seja mulher, vice-versa. Se você tem um chamado de Deus, se você tem um propósito de Deus, se você tem um coração ardendo para viver da glória de Deus, no propósito de Cristo, não case com um crente na mesma unção do Espírito Santo. Porque a probabilidade desse crente carnal matar o seu ministério é muito grande, ou impedir de você caminhar na jornada da fé. Porque o crente com a presença de Deus, ele quer orar. O
crente que é a presença de Deus, ele quer interceder. O crente que é a presença de Deus, ele quer pregar o evangelho, o coração dele queima, mas o carnal não quer. O carnal quer as coisas, diga, do mundo. O carnal quer o quê? Olhar para trás. O carnal quer olhar para trás, e o carnal não quer deixar o crente genuíno caminhar. Ele quer impedir, mas na realidade ele é pedra de tropeço. E se o crente espiritual não tiver discernimento, ele faz como a mulher de Jó. Deixa o diabo usar a boquinha dela para falar: não faz não, não vai não, não abençoa não, não vai não, deixa não, como é que falam por aí, né? Não vai não, não vai não. E o Espírito Santo, que Deus que prova o coração, fala o quê? Vai, né, irmã Maria? Vai, faz, prega, estende, profetiza, declara, decreta. Mas o carnal está ali: não, não faz não, você não vai não. Quando ele vê ou quando ela vê, está sendo manipulado pelo próprio diabo. Dói, não dói? Mas é uma realidade nua e crua. Amém, igreja? Pelo contrário, então, como eu falei, não falamos assim para agradar as pessoas, e sim para agradar a Deus, que prova o nosso. Eu me recordo de uma vez de um irmão. O irmão falou assim para mim, era um irmão aqui da igreja, ele falou assim para mim: pastor, se eu fosse você, ó irmão, se eu fosse você, pastor, eu não falava com o pessoal, não, porque o pessoal vai sair da igreja e vai, sabe aquele ditado? Vai levar. Eu falei: o que, irmão? O diabo quer colocar a trava na minha língua? Essa boca aqui foi aberta para a glória de Deus. A verdade tem que ser revelada e decretada. O diabo tenta impedir que a verdade seja revelada, mas quem prova o nosso coração é Deus. O que Deus está dizendo para nós essa noite é o que? Sou eu que provo e tenho provado o seu coração. Sou eu que tenho provado o vosso coração. A verdade, como vocês sabem, é que nunca usamos de linguagem de bajulação. Ah, meu Deus, bajula o quê? Diga, bajulação. Ah, deve ser aquele pastor que faz cafuné toda hora, irmã Elza. O cara está no pecado, ele faz cafuné na nuca e fala: vai, fica tranquilo, tudo vai passar. A bajulação, ó, ele fala para agradar os homens, mas ele também bajula. Mas ele não zela pelo caráter e a fidelidade com a palavra de Deus, porque Deus não tem compromisso com o pecado. Deus tem compromisso o quê? Com o justo, que é a verdade, que é a palavra de Deus. Paulo diz: ó, a verdade é que vocês sabem que nós nunca usamos de linguagem do quê? De bajulação, nem de pretexto gananciosos. Deus é testemunha disso, querido. Ah, meu Deus. O que Paulo está falando é o quê? Ó, ô igreja, o que Paulo está falando é o quê? Quando a gente se reúne, não é para abrir o arco, a bandeira, e recolher tudo que pode das ovelhas. Eu costumo dizer que culto que termina ou começa, não confunda. Não estou falando de você levantar uma oferta de amor para abençoar uma vida. Culto que começa em pedição de dinheiro, no sentido que você vê que a ganância, que o propósito não é nada, querido, fuja, fuja, fuja. Mas agora, para exercer a misericórdia em amor de Cristo, não fuja, diga: eis-me aqui, Senhor. Mas o que Paulo está falando é o quê? Quando a gente se reúne, não é para falar bajulação. Se a igreja está sofrendo, preste atenção aqui, eu sei que ela é bonita, minha imagem, semelhança de Deus, Deus seja louvado, nasceu linda, maravilhosa as duas. Mas o que Paulo está dizendo aqui, diácono Jorge, irmã Simone, igreja, quando a gente se reúne, não é para falar bajulação não, irmã Marli. Não é para ficar pregando uma mensagem que massageia o ego de vocês, mas sim para agradar a Deus. Agradar a Deus por quê? Pergunte para mim, agradar a Deus por quê, pastor? Amém, Johnson? Porque os discípulos não pregavam aquilo que eles queriam, eles pregavam aquilo que tinha parte com o reino. Aquilo que tem parte com o reino, a traça e a ferrugem não pode proporcionar. Aquilo que faz parte do reino é aquilo que vai jorrar de dentro para fora na sua vida. Aquilo que tem parte do reino é aquilo que pega o pecador, aquele que matava não matava mais, aquele que rouba não rouba mais, aquele que prostituía não se prostitui mais, aquele que passava o outro para trás não passa mais. De dentro.
Então, para você entender, para orarmos, praticamente ele estava falando assim, irmã Simone, irmãos, se vocês querem uma igreja onde vocês serão bajulados, onde vocês receberão palavras que só vão agradar a vocês e não a meu Deus, essa porta é a porta errada. Louvado seja Deus. Sabe o que Deus ministrou no meu coração agora aqui? Qual foi a palavra que Jesus disse, antecedendo que na casa de meu pai há muitas moradas? Qual foi a palavra que Jesus disse para os discípulos pregando a palavra? Quem quiser ir embora, porque a porta está... Você consegue ver algo em comum aqui ou não? Sim ou não? Porque Jesus não passava a mão na cabeça de ninguém. Jesus pregava o reino. Discípulo não passava a mão na cabeça de ninguém. Os discípulos pregavam o reino. Mas daí, crente que é crente, cheio da graça, tocado pela graça, como Pedro diz, Senhor, para onde iremos se só o Senhor tem a palavra da vida eterna? O que esses homens talvez falariam para Paulo aqui? Paulo, para onde iremos se nós queremos ouvir a palavra da vida eterna? Talvez os mais cheios falam, Paulo, a gente não quer ouvir lorota, a gente não quer ouvir bajulação, a gente não quer ver mensagens gananciosas. Paulo, proporciona-nos a dispensação de Deus, qual vocês receberam? A palavra da fé. Não era à toa que por onde aqueles homens passavam, irmã Lourdes, eles falavam, eu quero seguir o mesmo Deus que vocês servem. A transformação de dentro para fora. Deus é testemunha disso. Também jamais andamos buscando o quê? Diga, elogios das pessoas, nem de vocês nem de outro, embora como apóstolos de Cristo pudéssemos ter feito exigências. Preferimos ser carinhosos como estivemos aí com vocês, assim como uma mãe que acaricia os próprios filhos. O que Paulo está falando para isso que concluímos agora é o que, igreja? Nós estamos com vocês. Da nossa parte, vocês não terão palavras de bajulação. Da nossa parte, vocês não terão mensagem que agrada o coração de vocês, mas vocês terão mensagem que vem do coração de Deus. Mas tem uma coisa: vocês podem contar conosco como se nós fôssemos a mãe de vocês. Quer dizer, para que vocês precisarem, eis-me aqui. Quem está entendendo, diga amém. Eis-me aqui. Assim como afeto, estamos prontos para lhe oferecer não somente o Evangelho de Deus, mas até mesmo a própria vida. Eita Deus. Você conseguiu entender? Conseguiu, irmã Simone? O que os discípulos estão falando, a gente não está preocupado. Olha que coisa linda que Deus está falando para nós aqui. O que os discípulos estão falando para eles em Tessalônica é o que? O que nós discípulos estamos preocupados, nós não estamos nem tão preocupados com aquilo que vocês podem oferecer para nós, mas nós estamos preocupados com aquilo que nós podemos oferecer para vocês. O que eles estão falando é o que? Eis-me aqui, conte comigo. Eis-me aqui para o que você precisar, se for preciso eu morro por amor. Aí faz uma perguntinha para encerrarmos. Os homens foram até a morte ou não? Sim ou não? Sim. Deus é o Deus que sonda os nossos corações. Deus é o Deus que sonda o íntimo e o secreto dos nossos corações. Deus conta com você para a obra dele. Deus conta com você para você viver o propósito de Deus na sua vida. Irmãos, Deus conta, como eu preguei quinta-feira passada aqui, irmã Edna, Deus conta com vocês para pregar a palavra do reino de Deus. Deus conta com você, irmã Maria, para ganhar o seu bairro. Irmã Cilei, Deus conta com você para ganhar o seu bairro. Jonas, Deus conta com você para ganhar o seu Lourenço. Naeli, Deus conta com você para ganhar o Califórnia. Irmã Elza, Deus conta com você para ganhar aquele bairro da faculdade tecnológica. Irmã Geni, irmã Lourdes, Deus conta com você, irmã Lourdes, para ganhar aquele prédio inteiro para a glória de Deus. Irmã Diva, Deus conta com você para ganhar o bairro inteiro. Irmã Simone, Deus conta com você para ganhar o condomínio, ganhar aquele bando de rico para a glória de Deus. Mas sabe o que nós precisamos falar? Eis-me aqui. Eis-me aqui.
Permita, igreja, permita o Espírito Santo te levar a águas profundas. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, permita o Espírito Santo nos levar a águas profundas. Permita, olha só para você ver, permita não somente testemunhar bênçãos, que é bênção, mas não permita simplesmente testemunhar somente bênçãos materiais. Busque testemunhar para a glória de Deus bênçãos extraordinárias que a prata e o ouro não pode proporcionar, mas quando você receber do mestre, você terá a sua vida impactada pelo poder da glória do Senhor Jesus Cristo. Pula num pé só e dá glória a Deus para nós orarmos. Fique em pé para nós orarmos pelo poder do nome de Jesus Cristo. Aleluia! Quem está sentindo a presença de Deus, diga amém. Ah, querido, eu quero orar pela sua vida. Sai da frente, vem, sai do fundo e vem aqui para frente. Eu quero orar pela sua vida. Eu quero liberar uma palavra de bênção sobre a sua vida. Você que está enfermo, vem para frente. Você que está deprimido, vem para frente. Você que está angustiado, vem para frente. Você que tem algum problema, vem para frente. Eu quero partilhar com você daquilo que eu recebi de Jesus sobre a sua vida. Venha feliz, alegre. Vem todo mundo que está no fundo, vem, não fique ninguém para fora, vem todo mundo para frente, porque Deus continua operando. Essa palavra que o Espírito Santo revelou para nós, querido, vale mais do que prata e ouro. Vale mais do que prata e ouro. Pode vir aqui, vem todo mundo aqui, pode ficar aqui todo mundo. Eu vou orar pela sua vida, eu quero orar pela sua vida em nome do nosso Senhor Jesus. Dessa forma tranquila, eu vou pedir para a Fer apagar as luzes, para você ficar mais à vontade. Eu não vou colocar louvor, nós só vamos orar e falar com Deus. Deixa eu orientar você. O que você precisa da parte de Deus? Ó, deixa eu falar algo que eu vi na internet hoje para você entender. O pessoal colocou uma trend na internet e vai vir a calhar agora aqui, fazendo a pergunta assim para as pessoas na rua. Não sei se vocês viram, na rua, Diácono Jorge, as pessoas andando pela rua perguntando assim: você prefere 5 minutos com Jesus ou 5 milhões de reais na sua conta? Vou perguntar para vocês, qual que você acha que ganhou? 5 milhões. Deixa eu dizer algo para você aqui da parte de Deus. Eu falei sobre o quê? Sobre o poder da autoridade do nome de Jesus, que Jesus conta com você. Você prefere neste momento receber uma bênção material, física, material, ou você prefere receber algo novo da parte de Deus sobre a sua vida? Você prefere nessa noite receber algo sobrenatural da parte de Deus sobre a sua vida, ou você prefere algo material, que a traça e a ferrugem com o tempo vou roubar e vou destruir? Mas eu te asseguro que aquilo que Deus te derramar nessa noite, isso a traça e a ferrugem não podem roubar ou destruir. Coloca a mão sobre o seu coração e medita sobre o que você precisa. Coloquei você numa sinuca de bico, como dizem por aí. Mas você se recorda que Deus é o Deus que prova o nosso? Se eu posso te dar uma dica, não responda a resposta errada. Responda a resposta correta. Troque a bênção material pela presença do dono da bênção. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Deus, nós estamos aqui nesta quinta-feira profética, onde a Tua palavra foi revelada nessa noite. Palavra na direção do Espírito Santo, porque eu, Teu servo, não tenho nada de bom para oferecer aos Teus filhos, Pai, mas o Teu Espírito Santo tem toda a palavra santa e perfeita. Aqui estão homens e mulheres que o Senhor sonda